O céu estava cinzento na manhã do funeral de Rafael, como se até mesmo o universo estivesse de luto. A igreja estava lotada, mas Lucas mal conseguia registrar os rostos ao seu redor. Ele sentia como se estivesse flutuando, como se a realidade ao seu redor fosse um borrão indistinto de vozes abafadas e murmúrios. Na frente, o caixão fechado parecia um símbolo cruel do fim de uma vida que sempre foi tão cheia de luz. Mariana estava sentada ao lado de Dona Clara, o rosto pálido e os olhos fixos em algum ponto distante, incapaz de chorar. Lucas a observava de relance, sentindo uma mistura de pena e impotência. Como se fosse possível medir a dor de alguém, ele sabia que a dela era insuportável. Rafael não era apenas seu marido, ele era sua outra metade, a pessoa que a fazia acreditar em um futuro cheio de possibilidades. Após a cerimônia, no cemitério, Lucas segurou a mão da mãe, sentindo-a tremer enquanto a última pá de terra cobria o túmulo. Ela se inclinou para ele, sussurrando em um fio de voz. Não devia ser assim. Ele era tão jovem. Lucas não respondeu. Não havia palavras que pudessem consolar a perda de um filho, um irmão, um marido. Ele apenas apertou a mão dela, tentando transmitir força que nem ele mesmo tinha. Os dias que se seguiram foram um borrão de silêncios constrangedores e rotinas quebradas. A casa, que antes ecoava com a risada contagiante de Rafael, agora parecia grande e vazia. Dona Clara passava as tardes na cadeira de balanço, olhando para a janela como se esperasse que o filho entrasse pela porta a qualquer momento. Lucas tentava ocupar o tempo consertando coisas pela casa, mesmo que nada estivesse realmente quebrado. Mariana, no entanto, era mais preocupante. Ela mal saía do quarto. Quando fazia, parecia um fantasma, movendo-se pela casa sem propósito. Lucas ouvia o som abafado de seus soluços à noite, mas nunca sabia o que dizer. Eles não eram próximos antes de tudo isso, e ele se sentia um intruso em sua dor. Certa noite, enquanto revisava alguns papéis no pequeno escritório da casa, Lucas encontrou uma foto antiga de Rafael e Mariana em um álbum esquecido. Eles estavam em uma praia, sorrindo como se o mundo inteiro fosse deles. Lucas segurou a foto por um longo tempo, sentindo uma pontada de saudade. Como era possível que alguém tão cheio de vida tivesse partido tão cedo? Ao lado do álbum, encontrou uma carta inacabada de Rafael, escrita meses antes de sua morte. A letra estava fraca e irregular, mas a mensagem era clara. Lucas, confio em você mais do que em qualquer pessoa. Cuide delas. Prometa que não vai deixá-las sozinhas. Lucas fechou os olhos, sentindo o peso dessas palavras. Ele sabia que a vida continuaria, mas naquele momento, tudo parecia parado. O mundo girava lá fora, mas dentro daquela casa, o tempo estava congelado pela dor. Enquanto as semanas se transformavam em meses, ele começou a perceber que o luto, por mais devastador que fosse, também era um chamado. Um chamado para honrar Rafael, não apenas lembrando sua ausência, mas cuidando daqueles que ele amava. E foi assim que Lucas decidiu começar a se aproximar de Mariana, não por obrigação, mas por um desejo sincero de ajudar a curar as feridas que compartilhavam. Afinal, em meio à escuridão, a única coisa que podiam fazer era tentar encontrar uma forma de reconstruir suas vidas, mesmo que ainda não soubessem como. A casa estava silenciosa naquela manhã, exceto pelo leve som do vento que sacudia as cortinas na cozinha. Lucas estava sentado à mesa com uma xícara de café, olhando pela janela sem realmente ver nada. A rotina tinha se tornado uma espécie de refúgio, um hábito que preenchia o vazio de dias intermináveis. Dona Clara entrou na cozinha com passos lentos, segurando uma bandeja com bolinhos que acabará de tirar do forno. O cheiro doce se espalhou pelo ambiente, mas Lucas sabia que era mais um dos esforços da mãe para manter as coisas normais. Ela colocou a bandeja sobre a mesa e sentou-se à sua frente, os olhos cansados, mas determinados. Lucas, podemos conversar? Perguntou ela, com a voz baixa. Ele assentiu, largando a xícara de café e cruzando os braços sobre a mesa. Claro, mãe. O que foi? Ela hesitou, o olhar perdido por um momento, como se buscasse as palavras certas. Finalmente, respirou fundo e segurou as mãos do filho. Eu tenho pensado muito em Mariana. Lucas sentiu um aperto no peito. Ele também pensava nela, talvez mais do que deveria, mas não sabia onde isso levaria. E o que tem ela? Perguntou, tentando soar casual. Ela está tão sozinha, Lucas. Tão perdida. E não é só ela. Eu olho para nós, para essa casa, e sinto que estamos todos presos no passado, incapazes de seguir em frente. Ela fez uma pausa, os olhos enchendo-se de lágrimas. Eu sei que isso pode parecer estranho,
Mas quero que você ouça com atenção o que vou dizer. Lucas franziu a testa, intrigado e um pouco desconfortável. O que foi, mãe? Ela apertou suas mãos com mais força, como se estivesse se preparando para um salto no escuro. Eu acho que você deveria se casar com Mariana. A frase pairou no ar como um trovão silencioso. Lucas piscou, atônito, certo de que tinha ouvido errado. O quê? Perguntou, tentando processar as palavras. Escute, filho. Não estou dizendo isso por impulso. Sei que Rafael amava Mariana mais do que tudo, mas ele também amava você. E ele confiava em você. Vocês dois. Vocês têm cuidado um do outro de uma forma que eu nunca imaginei. Mariana precisa de alguém que a ajude a recomeçar. E eu vejo como você é bom para ela. Lucas se afastou levemente, sentindo o peso das palavras da mãe. Isso é loucura, mãe. Ela ainda está de luto. Nós dois estamos. E além disso, não é assim que as coisas funcionam. Dona Clara balançou a cabeça, os olhos brilhando com determinação. Você acha que eu não sei disso? Eu não espero que você decida nada agora. Só quero que pense. Não se trata de substituir Rafael, nem de forçar nada. Mas, às vezes, as pessoas encontram conforto onde menos esperam. Lucas ficou em silêncio, o coração pesado. Ele sabia que sua mãe não estava tentando manipulá-lo ou pressioná-lo, mas a ideia parecia tão surreal. Eu não sei, mãe. Eu só não sei. Ela soltou suas mãos e se levantou lentamente. Pense nisso, Lucas. Só isso. Pense no que Rafael gostaria, e pense no que você sente. Às vezes, o amor não aparece da forma que esperamos. Quando ela saiu da cozinha, Lucas ficou sentado por um longo tempo, encarando a xícara de café agora fria. As palavras da mãe ecoavam em sua mente, e ele sentiu uma mistura de emoções conflitantes. Medo, confusão e, de alguma forma, uma centelha de algo que ele não queria admitir. Naquela noite, enquanto ele caminhava até o quarto, ouviu o som de passos leves na sala de estar. Mariana estava sentada no sofá, segurando um livro que parecia esquecido em suas mãos. Ela olhou para ele com um sorriso tímido, o primeiro que ele vira em semanas. Não consigo dormir, disse ela, com a voz suave. E você? Lucas hesitou, mas acabou se sentando ao lado dela. Também não. Acho que o sono não é algo que faz parte da rotina por aqui ultimamente. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não era desconfortável. Era um tipo de silêncio que compartilhava um entendimento mútuo. Lucas a observou de relance e sentiu algo diferente. Algo que ele não sabia nomear. Enquanto a noite avançava, ele percebeu que sua mãe estava certa em uma coisa. Mariana precisava de alguém ao seu lado. E talvez, só talvez, ele precisasse dela também. Os dias começaram a parecer mais leves, embora o peso do luto ainda estivesse presente. Lucas percebeu que, aos poucos, a casa recuperava pequenos sinais de vida. Dona Clara havia retomado seu hábito de cuidar do jardim, e Mariana, mesmo que hesitante, começava a sair do quarto com mais frequência. Ainda assim, Lucas sabia que uma conversa importante precisava acontecer. Numa tarde ensolarada, ele encontrou Mariana sentada na varanda, observando as flores que Dona Clara havia plantado. Ela segurava uma xícara de chá entre as mãos, mas não parecia realmente bebendo. Seus olhos estavam fixos no horizonte, como se estivessem presos em outro tempo. Posso me juntar a você? Perguntou Lucas, aproximando-se com cautela. Mariana olhou para ele e assentiu com um pequeno sorriso. Claro, Lucas. Sempre pode. Ele sentou-se ao lado dela, respirando fundo. O aroma das flores misturava-se ao cheiro do chá, criando um ambiente tranquilo, mas Lucas sentia um nervosismo que não conseguia controlar. Mariana, eu preciso conversar com você sobre algo, começou ele, a voz hesitante. Ela virou-se para ele, curiosa, mas sem pressa de pressioná-lo a continuar. O que foi? Lucas passou a mão pelo cabelo, tentando encontrar as palavras certas. Minha mãe conversou comigo outro dia. E ela sugeriu algo que, a princípio, pareceu estranho. Estranho como? Perguntou Mariana, agora franzindo levemente a testa. Ele respirou fundo antes de continuar. Ela acha que nós dois deveríamos considerar a possibilidade de nos casarmos. Mariana regalou os olhos, a surpresa claramente estampada em seu rosto. Ela abriu a boca para dizer algo, mas não conseguiu encontrar palavras de imediato. Lucas apressou-se em continuar, tentando minimizar o impacto. Eu sei, parece uma ideia absurda. E, honestamente,
Eu também fiquei chocado no início. Mas ela disse que Rafael confiava em mim, que ele me considerava alguém em quem você poderia se apoiar. E eu não quero que você pense que isso é algo que estou sugerindo por obrigação ou porque ela pediu. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a xícara de chá em suas mãos. Quando finalmente falou, sua voz era suave, mas firme. Lucas, Rafael era o amor da minha vida. Ele foi tudo para mim. Quando eu o perdi, senti como se uma parte de mim tivesse sido arrancada. Ele assentiu, entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Eu sei. Eu sinto a mesma coisa. Ele não era apenas meu irmão. Ele era meu melhor amigo. Ela continuou, agora olhando diretamente para ele. Mas nesses últimos meses, você tem sido uma espécie de porto seguro para mim. Eu não sei se teria conseguido passar por isso sem você. Ainda assim, casar? Não sei se estou pronta para pensar nisso. Lucas sorriu, aliviado por ela não ter rejeitado completamente a ideia, mas também respeitou sua hesitação. E não estou dizendo que devemos decidir agora. Na verdade, não acho que seja algo para decidir apressadamente. Só queria que soubesse o que minha mãe disse e o que eu sinto. Mariana inclinou a cabeça, surpresa. O que você sente? Ele desviou o olhar por um momento, como se estivesse tentando encontrar coragem para ser honesto. Eu sinto que, de alguma forma, a vida nos colocou lado a lado nesse momento por uma razão. Não quero forçar nada, mas quero estar ao seu lado, como você precisar que eu esteja. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas, mas ela sorriu. Obrigada, Lucas, por ser tão sincero. E por estar aqui. Eles passaram o resto da tarde conversando sobre lembranças de Rafael, suas qualidades, seus sonhos. Pela primeira vez, falar dele não trouxe apenas tristeza, mas também um conforto estranho. Foi como se, ao compartilhar essas memórias, eles mantivessem Rafael vivo em seus corações. Naquela noite, enquanto Lucas se deitava, sentiu-se aliviado. Não havia respostas claras, mas havia um entendimento mútuo entre ele e Mariana. E, pela primeira vez em muito tempo, ele teve a sensação de que estavam no caminho certo, mesmo que ainda não soubessem aonde esse caminho os levaria. Os meses passaram, e o inverno deu lugar à primavera, trazendo um ar renovador à casa. As flores no jardim de Dona Clara desabrochavam com cores vibrantes, como se o mundo finalmente estivesse tentando oferecer um sinal de recomeço. Dentro da casa, as coisas também começavam a mudar, sutilmente, mas de forma inegável. Lucas e Mariana se viam cada vez mais, não apenas por circunstâncias, mas porque encontravam conforto na companhia um do outro. Caminhadas pelo bairro, tardes de conversa na varanda e pequenos momentos compartilhados na cozinha se tornaram parte da rotina. Entre risos ocasionais e silêncios compreensivos, algo começou a se formar, algo que nenhum deles ousava nomear ainda. Numa tarde, Lucas decidiu ensinar Mariana a cuidar do jardim. Ela estava hesitante, dizendo que não tinha jeito para plantas, mas ele insistiu. Não é tão difícil, disse ele, segurando uma muda de margarida com cuidado. Você só precisa tratá-las com paciência, como se estivesse cuidando de alguém. Mariana riu suavemente, o som tão raro que Lucas parou por um momento para apreciá-lo. Isso soa poético demais para mim, mas vou tentar. Enquanto trabalhavam juntos, as mãos de Mariana acidentalmente esbarraram nas de Lucas. O toque foi breve, mas suficiente para ambos sentirem um calor inesperado. Ela desviou o olhar, corando levemente, e ele fingiu não perceber, mas o momento ficou gravado na memória de ambos. À noite, Lucas se pegou pensando em Mariana de uma maneira que não achava possível. Ele começou a perceber detalhes nela, como seus olhos brilhavam quando falava de algo que a empolgava, como seu sorriso parecia iluminar a sala, mesmo que fosse pequeno. Ele se sentia dividido, carregando o peso da memória de Rafael, mas também reconhecendo que estava começando a amar Mariana por quem ela era, e não apenas por quem ela havia sido com seu irmão. Mariana, por sua vez, também enfrentava seus próprios conflitos. Havia dias em que sentia que estava traindo a memória de Rafael ao se permitir sorrir ou sentir algo novo. Mas Lucas era diferente. Ele a fazia se sentir segura, compreendida, sem expectativas ou pressões. Quando estava com ele, o mundo parecia menos doloroso, mais suportável. Uma noite, durante um jantar simples que prepararam juntos, Lucas decidiu ser mais direto. Ele olhou para Mariana enquanto ela ria de uma piada que ele fizera e sentiu que era o momento certo. Mariana, começou ele, a voz um pouco tensa. Posso te perguntar algo? Ela olhou, ainda sorrindo. Claro. Você acredita que podemos recomeçar?
Não só você ou eu, mas nós. Que podemos encontrar algo novo, sem apagar o passado. O sorriso dela desapareceu, substituído por uma expressão de seriedade. Ela colocou o garfo na mesa, os olhos buscando os dele. Lucas, eu pensei muito nisso. Tantas vezes me perguntei se é possível amar de novo, sem que isso signifique esquecer quem amamos antes. Ele assentiu, encorajando-a a continuar. E a verdade é que, quando estou com você, eu sinto que é possível. Eu sinto que Rafael ficaria feliz por nós, porque ele sabia quem você era, sabia que você tinha um coração bom. Mas isso ainda me assusta. Lucas segurou a mão dela sobre a mesa, um gesto simples, mas carregado de significado. Também me assusta. Mas eu não quero que o medo nos impeça de viver. Mariana olhou para ele, e pela primeira vez, a barreira que ela tinha mantido em torno de si começou a ceder. Eu quero tentar, Lucas. Eu quero descobrir se podemos construir algo juntos. Naquele momento, entre olhares silenciosos e mãos entrelaçadas, algo floresceu entre eles. Não era apenas esperança. Era o começo de um amor novo, construído sobre o respeito, a amizade e as cicatrizes do passado. O amor que crescia entre eles não era um substituto para o que haviam perdido, mas algo completamente novo. Algo que os fazia acreditar que a vida, apesar de tudo, ainda podia ser bela. O ar da primavera parecia mais doce naquele dia. O sol brilhava suavemente, aquecendo a terra, enquanto uma leve brisa balançava as flores no jardim. Lucas estava de pé no centro do gramado, ajeitando sua gravata com mãos trêmulas. Apesar do nervosismo, havia um sorriso persistente em seu rosto, um reflexo da felicidade que inundava seu coração. Ao seu redor, poucos amigos e familiares estavam reunidos, cercados pelo aroma das flores que Dona Clara cultivara com tanto cuidado. Ela própria, vestida em tons suaves, observava a cena com os olhos brilhando de emoção. Para ela, aquele dia era mais do que uma celebração. Era um testemunho de que a vida poderia renascer mesmo depois da dor mais profunda. Quando a música suave começou a tocar, Lucas respirou fundo, tentando conter a emoção. Então, ele a viu. Mariana surgiu ao lado de Dona Clara, caminhando pelo pequeno corredor entre as cadeiras. Seu vestido era simples, mas ela parecia radiante. O cabelo caía em ondas naturais, e seu sorriso, tímido mas sincero, era prova de que ela finalmente havia encontrado paz consigo mesma. Seus olhos encontraram os de Lucas, e naquele instante, todo o resto desapareceu. Quando ela chegou ao altar improvisado, Lucas estendeu a mão para ela, e Mariana segurou sem hesitar. A cerimônia foi curta, mas cheia de significado. Não havia palavras grandiosas, apenas promessas sinceras, de apoiar um ao outro, de crescer juntos e de honrar tudo que haviam vivido antes de chegar ali. Após o sim, Lucas puxou Mariana para um abraço, e eles riram enquanto os convidados aplaudiam e jogavam pétalas de flores sobre eles. Dona Clara chorava abertamente, segurando um lenço contra o rosto, mas seu sorriso mostrava que aquelas lágrimas eram de alegria. Mais tarde, enquanto os convidados se reuniam em pequenos grupos no jardim, Lucas levou Mariana até uma árvore onde havia pendurado uma moldura com uma foto de Rafael. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o sorriso de Rafael capturado na imagem. Ele estaria feliz por nós, disse Lucas, quebrando o silêncio. Mariana assentiu, as lágrimas deslizando silenciosamente por seu rosto. Ele sempre quis que encontrássemos a felicidade. E acho que, de alguma forma, ele nos deu isso. Lucas envolveu os ombros de Mariana com o braço, puxando-a para mais perto. Eles ficaram ali, lado a lado, sabendo que, embora Rafael sempre fosse parte deles, aquele momento era sobre o futuro que estavam construindo juntos. Quando o sol começou a se pôr, lançando tons dourados sobre o jardim, Lucas e Mariana dançaram sob as luzes suaves penduradas nas árvores. Não havia uma plateia, apenas o som suave da música e o riso ocasional de Dona Clara e dos poucos amigos que ainda estavam ali. Enquanto dançavam, Mariana olhou para Lucas e sussurrou: "Obrigada por acreditar em nós." Ele sorriu, tocando suavemente o rosto dela. "Obrigado por me dar a chance de amar de novo." A noite avançou, mas o coração deles estava cheio de uma certeza tranquila. Rafael não havia sido substituído, mas sim honrado de uma maneira que só o amor verdadeiro podia fazer. E assim, sob as estrelas daquela primavera, Lucas e Mariana iniciaram um novo capítulo. Não como um fim para o luto, mas como a prova de que a vida, mesmo após a dor, podia florescer novamente, bela, vibrante e cheia de possibilidades.